Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, bom dia. Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Queremos agradecer a presença de todos aqui nesse canal, pedindo a Deus e a Jesus que ampare sua família, seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, as pessoas que você encontra no caminho. Que a misericórdia divina possa amparar a todos nós. E neste momento, nós queremos então fazer esse nosso pequeno estudo e vamos orar a prece a Maria de Nazaré, pedindo muita proteção para toda a terra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós que estamos em dificuldades, agora, enquanto necessitarmos, e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que a paz, que o amor de Jesus permaneça conosco, agora e por todo sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos trabalhar o capítulo 135 do livro Pão Nosso, que é de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o texto tem o título de Renovação Necessária. Renovação necessária. E o texto de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, na abertura deste texto, diz o seguinte: não extingais o espírito. Paulo, primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. E Emmanuel vai falar sobre esse texto conosco desta forma. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado, para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abrem o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração, ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Então, esta pergunta nós precisamos fazer realmente, todos os dias. Que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Então, vamos fazer o nosso esforço para trabalhar
melhorando-nos a cada um de nós. Temos que trazer o amor de Deus, de Jesus, para dentro de nós, para sentir em nós, observar o que estamos fazendo, o que estamos pensando, o que estamos querendo, de que forma nós estamos agindo para o progresso, não só nosso, mas de todos que estão conosco na caminhada. Vamos ter o coração mais calmo, mais sereno, com mais entendimento. Vamos estudar, vamos aprender, vamos nos esforçar para que todos nós possamos dar conta realmente da nossa vida. Porque nós aqui na Terra, nós viemos aqui para nos melhorarmos, para quando a gente sair daqui, sair numa condição melhor. Mas se não fizermos nada, ou se ficarmos na fantasia, não podemos achar que a vida é apenas a vida material, que não existe mais nada. Não existe, sim. Existe o plano espiritual da onde nós viemos e nos esquecemos por razões muito importantes para que possamos evoluir. Porque se nós fizemos coisas graves no passado e nós ficamos presos a essas questões graves, como é que nós vamos crescer? Então, ao esquecimento, começa-se tudo do zero. É claro que essas vibrações, esses sentimentos, eles estão conosco, mas nós temos uma margem para poder trabalhar isso aí. E é nisso que nós temos que nos esforçar, porque se nós ficamos parados nessa margem, nós vamos e voltamos na mesma situação. E o Pai nos criou simples e sem conhecimentos para alcançarmos a perfeição. Ele nos dá o espaço para que a gente possa trabalhar com o nosso livre-arbítrio para nos melhorarmos. E por que não fizemos? E por que não nos interessamos? E por que só temos a lamentar? Vamos colocar no nosso coração aquilo que nós precisamos para o nosso regresso ao mundo espiritual, na melhor condição. Como ele diz ali, não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Então, o espírito encarnado, ele precisa sair, quando ele voltar, ele tem que voltar melhor e não ficar pior ou na situação que ele está, para enfrentar situações mais graves, para aprender, porque precisamos aprender. A dor é um ensinamento, é um aprendizado, e nós precisamos olhar por que estamos sentindo essa dor, por que estamos sofrendo isso aqui, por que temos essa situação. Vamos agradecer a Deus e vamos trabalhar dentro das nossas possibilidades para melhorar o nosso ambiente familiar, fazendo o nosso evangelho no lar, orando pelas pessoas que nos incomodam, para que haja calma, para que a nossa vibração possa acalmar essas criaturas e essas criaturas possam sentir também bem conosco. Porque Jesus nos avisa, Jesus nos diz: amai os vossos inimigos. E quem são esses inimigos? São essas pessoas que a gente não gosta. E é para elas que nós precisamos orar, para ficar em paz, em harmonia. Não importa o que elas fazem, o que importa é o que o seu coração se fortalece diante das situações que aparecem. Isto é muito importante. Então vamos fortalecer a nossa mente em Jesus, o nosso sentimento em Jesus, a nossa esperança em Jesus e ter boa vontade para trabalhar, para nos melhorarmos a cada momento da nossa vida. Aqui ele diz: irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Então chegam aqui sem saber e saem daqui na mesma condição, tendo possibilidades de aprender e de se melhorar.
E nós vamos, então, para encerrar, esse texto de Dona Maria Dolores, que é Ao Semeador do Bem. Arar, moldando a gleba empedrada e agressiva. Ergue-se o sol a sol, na tarefa cativa, servindo por amor, ignorando a quem, doar tempo, esperança, força e vida, embora suportando a alma ferida na lavoura do bem. Impedir que o serviço retrograde, ouvir de longe o vento e a tempestade de ciclones irados a cair, e proteger as sementeiras novas contra o furor de semelhantes provas, a fim de que produzam no porvir. Sofrer insônia e anseio da alma em chaga, ante os calhaus da senda em que a ideia se esmaga, na defesa da frágil plantação, ouvir a desculpa, sofrendo-se a custo o sarcasmo cruel do menosprezo injusto de quem não crê na própria elevação. No entanto, semeador, prossegue enquanto é dia. Entoa no trabalho as canções da alegria, ao ritmo da fé que te apoia e conduz. E após anoitecer, nas orações que levas, contemplarás além, abrindo-se nas trevas, o sereno esplendor da seara de luz. Que o Senhor Jesus possa abençoar a todos nós, nos proteger, nos iluminar, nos fortalecer, dar muita luz para nossas vidas, que nós possamos enxergar com certeza as coisas que precisamos mudar em nós para nos fortalecer no bem. Que essas bênçãos de luz possam vir a teu lar, abençoar todas as famílias de seu lar, toda a sua família, e ajudar a todos que estão na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Vamos orar com Jesus. Vamos pedir proteção para todos nós e pedir muita luz, para que o Senhor nos ampare sempre e que possamos caminhar em direção ao bem o tempo inteiro, buscando a luz e o amor de Jesus. Que a nossa prece desta manhã possa iluminar teu coração, esclarecer a sua mente, trazer para você tudo aquilo que você está precisando para se fortalecer no verdadeiro amor de Jesus e trabalhar para o seu progresso. Que sejamos nós aqueles que chegamos aqui por uma porta e possamos entrar por uma outra porta muito melhor do que aquela que aqui chegamos. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger e nos iluminar. E para encerrar, queremos agradecer e orar a prece que o Senhor nos ensinou, para que esta semana nós tenhamos muito progresso, muita saúde, muita paz, muita harmonia e muita coragem para enfrentar as dificuldades do caminho. Jesus, ampara-nos, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Que a paz, que o amor de Jesus permaneça conosco, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Agradeço a sua presença nesse canal e esperamos que na próxima semana possamos estar aqui novamente para trazer a mensagem da semana para todos nós. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua atenção e que o Senhor nos abençoe agora e por todo sempre. Graças a Deus.